Fala, meu querido, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Alan Malbos e hoje eu quero te falar sobre a natureza de Deus. Quem é Deus? Então, antes da gente entrar nesse tema, antes de a gente entrar no vídeo propriamente dito, já curte, comenta, compartilha. Já estou te mendigando aqui para que você possa me ajudar a fazer esse canal crescer, para que eu possa trazer mais e mais conhecimentos aqui. Amém? Natureza de Deus. Quem é Deus? Pastor, por que que a gente tem que estudar isso? Qual é a importância disso? Cara, toda a nossa fé, né? Imagina que a nossa fé é como um edifício. A gente constrói ela sobre uma base, sobre um fundamento. E esse fundamento é quem é Deus. Quem é Deus é o que define toda a nossa espiritualidade. A nossa ideia de Deus é o que define a nossa espiritualidade. A W. Tozer, que foi um teólogo muito conhecido, muito respeitado, ele disse: o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante ao nosso respeito. Ou seja, é a partir do seu pensamento sobre quem é Deus que você vai construir a sua fé, você vai construir a sua espiritualidade. Eu sou São Paulino. Nem tudo é perfeito, né, meu querido? Nem tudo é perfeito. Aqui não tem edição, a gente vai fazendo de qualquer jeito aí e você passa para frente qualquer coisa. Eu preciso construir essa sua visão de quem é Deus a partir de alguns pontos. E o primeiro deles é que Deus é um. É o que a gente chama de monoteísmo bíblico. Deus é único, absoluto e incomparável. E nós tiramos esse conceito, essa visão, através de um texto bíblico, que está lá em Deuteronômio 6:4. Nós chamamos esse texto é conhecido como o Shema, é o fundamento do monoteísmo. Shema é ouça, ouve. E o texto é o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Shema não é apenas uma declaração numérica. Não está falando apenas Deus é um, mas ele está dizendo Deus é único. Em essência, ele é indivisível, incomparável e sem paralelos. Deus é único e ele não é um entre muitos. Ele é único. Lá em Isaías 43:10 diz: antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ou seja, esta é a base do monoteísmo. Quando Deus diz a Israel: ouve Israel, Deus é o único Senhor, ele estava dizendo para um povo que estava saindo do Egito, um local onde eram adorados muitos deuses. E eles tinham esta visão de que existiam muitos deuses. Mas Deus deixa claro que só existe um Deus. Não existe politeísmo, dualismo, enetoísmo. Não, apenas um Senhor. E ele não é uma força cósmica que batalha com outras forças. Não, ele é a única força. Deus é único. Outra visão que você tem que compreender para ter um entendimento sobre a natureza de Deus, sobre quem Deus é Deus como criador, a sua soberania, a sua intencionalidade, a sua ordem. Deus, ele criou tudo a partir do nada. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A tradição judaica entende que Deus cria do nada, ex nihilo, não a partir de uma matéria pré-existente, mas a partir do nada, porque apenas ele existia antes do nada. Isso estabelece a soberania absoluta de Deus, a dependência total da criação e a criação como um ato voluntário e não compulsório. E como Deus criou as coisas? Ele criou todas as coisas através da palavra criadora. Gênesis 1:3 diz: disse Deus, haja luz, e houve luz. A tradição judaica entende no Talmud que o mundo foi criado através de 10 declarações. A palavra, ela não é apenas um som que você emite. A palavra é uma ação eficaz. Quando você fala, não foi apenas um som que foi emitido, mas já é algo que está sendo gerado. Deus cria o mundo através da palavra.
Quando nós falamos a palavra tem poder, as palavras têm poder, é exatamente por conta disso. Porque a palavra não é apenas um som, mas a palavra é uma ação. Ela já gera algo. Essa ideia ecoa lá em João 1, que diz: e no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo começou através da palavra. Outra coisa que você precisa compreender para ter um entendimento da natureza de Deus, é que Deus é eterno. Salmos, número 90, versículo 2 diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus, ele não existe dentro do tempo. O tempo existe dentro de Deus. Agostinho afirmou: Deus não precede o tempo em duração, mas em essência. O pensamento judaico chama Deus de Ein Sof, ou seja, sem fim. O que os judeus ensinam é que antes de qualquer emanação, antes de qualquer forma, antes de qualquer coisa, apenas existia Deus. Ele não é limitado pelo passado, pelo presente ou pelo futuro. A sua eternidade é aquilo que fundamenta a sua fidelidade, porque as promessas de Deus, elas não envelhecem. Elas se perpetuam no tempo. E Deus, ele possui uma série de atributos que nos demonstram qual é a sua essência. Esses atributos, eles são divididos em atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que pertencem apenas a Deus. Eles pertencem apenas a Ele. E os atributos comunicáveis são aqueles que, de alguma forma, de uma forma limitada, Deus compartilha com os seres humanos. Os atributos incomunicáveis de Deus são aceidade. Deus existe em si mesmo. Imutabilidade, Deus não muda. Onipotência, Deus é todo-poderoso. Onisciência, Ele conhece todas as coisas. Onipresença, Deus está presente em todos os lugares. Tomás de Aquino afirmou: Deus é ato puro, sem potencialidade. E os atributos comunicáveis, aqueles que Deus divide conosco, divide de forma limitada com os seres humanos, é amor, justiça, santidade e misericórdia. Por fim, tem 2 pontos que você também precisa compreender para entender qual é a natureza de Deus. Deus é amor. Não como um atributo isolado, mas na sua essência Deus é amor. 1 João 4,8 diz: Deus é amor. Mas isso não significa que o amor define Deus. É Deus que define um amor. C.S. Lewis alertou: não devemos inverter a frase e dizer o amor é Deus. Deus é amor. Por quê? Porque esse amor divino, ele não está desconectado da justiça. Deus é amor, porém Deus também é justiça. Por fim, Deus é santo. Isaías 6,3 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A santidade indica que Deus é separado, ele é transcendente, ele é moralmente perfeito. É aquele que nos causa temor e atração ao mesmo tempo. O termo, conceito de kadosh no judaísmo, significa que Deus ele não pode ser domesticado, ele não pode ser reduzido a conceitos humanos. E pastor, por que o senhor fala tanto sobre conceitos judaicos? Você tem que entender que Jesus, ele nasceu judeu, ele cresceu judeu, ele morreu judeu. Tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou foi para uma sociedade judaica dentro de um conceito judaico.
Então, compreender o judaísmo, compreender o entendimento judeu sobre as coisas é fundamental para que você tenha uma compreensão geral sobre a palavra do Senhor, porque ela foi escrita pelo povo judeu. E é através desse olhar judaico que nós possamos compreender melhor as palavras do Senhor. Compreender a natureza de Deus produz em nós um temor reverente, uma confiança absoluta, uma submissão à sua sabedoria e uma vida alinhada com o seu caráter. John Calvin diz: o verdadeiro conhecimento de Deus gera humildade. Quando você gera essa base, esse fundamento, esse fundamento saudável de quem é Deus, a natureza do Senhor, aí sim você vai conseguir construir a sua fé, construir a sua espiritualidade, o seu caráter de forma correta. E você não vai se frustrar com a sua fé, porque você tem certeza absoluta, você conhece ao Senhor. Amém, meu querido? Vou pedir mais uma vez que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa comentar algo, que você possa curtir, para que isso me impulsione a trazer mais e mais estudos, para que eu possa trazer mais e mais palavras ao seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida.